A fantasia em 3 partes de J.R.R. Tolkien sobre a Terra-média foi publicada pela primeira vez nos anos de 1950. Embora ele inicialmente a tenha concebido apenas como uma continuação espiritual de O Hobbit, O Senhor dos Anéis se tornou tão popular e foi eleito o livro favorito da Grã-Bretanha em 2003. Desde então, teve várias adaptações ao longo de meio século, diversas dramatizações para rádio, um longa-metragem animado e, é claro, a que a gente vai abordar aqui hoje, que é a premiada trilogia épica do Peter Jackson lançada no início dos anos 2000. E nessa série de vídeos nós vamos falar sobre as diferenças entre os filmes e os livros. E nesse primeiro vídeo vamos falar de A Sociedade do Anel. Então, se você é novo por aqui, já se inscreve aí, não esquece de deixar o seu like. E sem mais delongas, e já avisando que vai ter muito spoiler nesses vídeos aqui, vamos lá. Para começar, vamos esclarecer aqui que a gente vai analisar a versão de cinema dos filmes e não a versão estendida, que tem cerca de 30 minutos a mais. Também é importante lembrar que nesse vídeo aqui a gente vai falar só de A Sociedade do Anel e não da trilogia inteira. Então, nos próximos vídeos a gente vai falar dos próximos filmes. O livro A Sociedade do Anel começa com um extenso prólogo detalhando a longa história dos hobbits como povo. O Tolkien descreve coisas como a geografia do condado e das regiões ao redor, a importância do fumo de cachimbo e algumas reflexões sobre a habilidade dos hobbits como registradores de histórias. Essa parte do livro se assemelha muito a um texto histórico, lançando luz sobre a origem dos hobbits antes que eles partam em sua aventura. O filme também começa com um prólogo extenso, mas no entanto seu foco está na Forja dos Grandes Anéis. Essa história no livro é contada pelo Gandalf no segundo capítulo, mas o fato de o filme começar com a história de um anel é bem significativo. Desde o início, o filme foca no perigo e na maldade contidos no Anel de Sauron, ao invés de se aprofundar em um estudo antropológico sobre o povo que protagoniza a história. A partir daí, o livro parte direto para a tão esperada festa de 111 anos do Bilbo. O Gandalf chega com fogos de artifícios incríveis e tem muito destaque para os parentes encrenqueiros do Bilbo e do Frodo, os Sacola-Bolseiros. Na festa, o Bilbo se despede de todos e desaparece ao colocar o anel. No filme, esses eventos acontecem basicamente da mesma forma, mas depois da festa, temos uma das principais diferenças entre o livro e o filme. O Gandalf imediatamente começa a suspeitar do anel, dizendo ao Frodo para mantê-lo em segredo e seguro antes de sair para investigar. Ele retorna basicamente no tempo que levaria para ir e voltar do condado até Minas Tirith, descobrindo que sim, o anel é um grande problema. Já no livro, o Gandalf parte e fica 3 anos fora. Depois disso, ele visita o condado com frequência por mais alguns anos e só depois de 9 anos adicionais ele retorna para contar tudo pro Frodo. No filme, um Gandalf perturbado manda o Frodo e o Sam saírem do condado literalmente ao amanhecer no dia seguinte. Ou pelo menos é isso que a edição sugere. No livro, o Frodo adota uma abordagem um pouco mais cuidadosa. O Gandalf fica por algumas semanas antes mesmo de discutirem como sair. O Frodo vende o bolsão para os Sacola-Bolseiros, compra outra casa em uma cidade próxima e muda todas as suas coisas para não levantar suspeita. De forma geral, o Frodo tem 33 anos na festa do Bilbo, só sai do condado com o anel aos 50, ou seja, passaram-se 17 anos antes de qualquer ação ser tomada. O filme mostra o Frodo e Sam saindo e logo temos uma montagem deles andando pelos campos e começando a amanhecer, passando pelo dia e terminando ao anoitecer, sugerindo que apenas mais um dia se passou. A montagem continua com eles encontrando o Merry e o Pippin e fugindo dos Cavaleiros Negros, até chegarem a Bree e a estalagem do Pônei Saltitante, ainda na mesma noite. Se há mais noites escondidas entre as cenas ou não é irrelevante, a edição dá a sensação de que tudo está acontecendo muito rápido. No livro, após eles deixarem o condado, os hobbits realmente encontram o Merry e o Pippin e precisam fugir dos Cavaleiros Negros, mas também passam uma noite na fazenda do Sr. Magote, comendo bem e bebendo bem. Depois eles ficam algumas noites em Brand Hall com banhos confortáveis e muitas músicas. E também tem o Tom Bombadil, um ser antigo e misterioso que salva a vida deles várias vezes. Você esperaria que um livro tão denso como o do Tolkien sofresse cortes por tempo, mesmo numa adaptação tão detalhada como a do Peter Jackson. A comparação entre o livro e o filme continua evidenciando as diferentes intenções narrativas do Tolkien e do Peter Jackson. Enquanto o Tolkien constrói um mundo com profundidade histórica, linguística e geográfica repleto de lendas e introspecções, o filme tem como foco a urgência dramática e a progressão emocional dos personagens. Isso é ainda mais perceptível no desenvolvimento das relações entre os membros da sociedade. No livro, esses laços se desenvolvem gradualmente, com conversas longas, momentos de silêncio compartilhado e descrições que enfatizam o peso do tempo e da jornada. No filme, a amizade entre eles é estabelecida mais rapidamente, por meio de ações dramáticas
personagens e momentos-chave, como a lealdade do Sam, a bravura do Aragorn ou o humor do Gimli e do Legolas, que sintetizam essas conexões de maneira mais visual e impactante, ajustando-se à linguagem do cinema. Outro exemplo de ajuste está na forma como a ameaça dos inimigos é representada. No livro, os Nazgûl são criaturas de terror psicológico, descritas como uma aura de medo constante que agem sobre os personagens como uma sombra invisível. Já nos filmes, essa presença é traduzida visualmente com gritos agudos, capas negras esvoaçantes e cavalos que parecem vir de pesadelos. O cinema precisa tornar o terror visível e audível, quase tangível mesmo. Por isso, toda aquela sequência de perseguição dos espectros do Anel ganha uma intensidade mais direta e contínua. A narrativa da tela exige uma tensão crescente, e por isso os cortes e o tempo, a edição acelerada e as mudanças geográficas compactadas criam a ilusão de uma caçada ininterrupta. Ainda que no livro, esses eventos aconteçam de forma espaçada por pausas e longas descrições contemplativas do cenário. A ausência do Tom Bombadil no filme é uma das mudanças mais debatidas entre os fãs. No livro, o Tom é uma figura enigmática, poderosa e completamente à parte da lógica dos demais personagens. Ele vive em harmonia com a natureza, canta versos ritmados e possui um domínio que nem o próprio Anel consegue quebrar. Essa presença quebra a tensão da jornada, mas também serve como um lembrete de que existem forças no mundo que transcendem até mesmo o poder do Sauron. No entanto, para o cinema, o Bombadil representaria um desvio tonal difícil de sustentar. Ele não contribui diretamente para a missão, não retorna para a história e a sua sequência seria muito difícil de justificar em termos de ritmo. Assim, eu acho que a sua exclusão reforça o tom sombrio e o senso de urgência da trama, ao mesmo tempo que economiza minutos preciosos de tela numa adaptação que já precisaria lidar com dezenas de núcleos e eventos importantes. Relacionado também ao Tom Bombadil, tem o trecho em que os hobbits são atacados pelas criaturas tumulares. Ao passar pelas colinas, eles são confrontados pelas criaturas tumulares, são capturados e mais uma vez o Tom Bombadil intervém e salva todos os quatro. Para quem não sabe quem são as criaturas tumulares, elas foram retratadas na série questionável da Amazon. Dá pra entender demais porque o Peter Jackson cortou essa parte dos filmes, porque ela tem relação com o próprio Tom Bombadil, que já teria sido cortado, então não faria sentido manter essa cena sem a presença do Tom Bombadil. E na sequência também, logo depois dessa parte, os hobbits são atacados pelos Nazgûl. No filme, eles são ajudados pela Arwen. Porém, no livro, o personagem que resgata o Frodo e leva ele até Valfenda, na verdade, é o Glorfindel. Mas quem diabos é Glorfindel? Pra quem só viu os filmes, não vai ter a mínima ideia de quem é o Glorfindel, mas nos livros ele é um elfo muito poderoso, muito overpower, que vive em Valfenda e é um dos seres mais poderosos do legendário do Tolkien. Ele é um elfo que viveu na primeira era da Terra-média e lutou ali contra o primeiro Senhor do Escuro, contra os exércitos de Morgoth. Ele foi derrotado na queda de Gondolin, lutando contra um Balrog. Ele acabou se sacrificando para derrotar esse Balrog. Tempos depois de viver em Valinor, nas Terras Imortais, o próprio Deus concedeu a ele o direito de voltar para Terra-média. Então ele é um personagem que, assim como Gandalf, voltou dos mortos. Então ele é muito overpower, faz sentido até, porque o próprio Tolkien resolveu não adicionar esse personagem na sociedade, colocando o Legolas no seu lugar. Porque ter um mago e o próprio Glorfindel na sociedade deixaria ela muito overpower, né? A gente já tem personagens poderosos e a decisão de adicionar o Legolas foi uma sábia decisão. É um personagem muito legal também, muito poderoso, mas não chega perto do Glorfindel. Já no núcleo de Valfenda, as diferenças entre o livro e o filme aparecem com mais força na construção dos personagens e nos temas centrais. No livro, a reunião do Conselho do Elrond é longa, quase um capítulo inteiro de relatos históricos, debates diplomáticos e análise de estratégia. Cada personagem oferece um ponto de vista, revelando fragmentos do mundo maior de Tolkien. No filme, o Conselho é condensado em uma cena intensa e emocional com discursos apaixonados e a célebre cena do Frodo se oferecendo para levar o anel. A frase "você tem minha espada, você tem meu arco, você tem o meu machado" sintetiza visualmente o pacto da Irmandade. Essa diferença ilustra uma mudança importante. Enquanto o livro usa o Conselho como um ponto de inflexão política e história, o filme usa a cena para criar um momento de união emocional e fácil de memorizar. Algo crucial para manter a atenção da audiência do cinema. Uma mudança sutil, mas muito simbólica, é o momento que a Narsil, a espada do Elendil, é reforjada. No livro, isso acontece em Valfenda, antes da partida da sociedade, representando a prontidão do Aragorn para assumir a sua herança
força e destino como rei. Isso já estabelece desde cedo que ele está disposto a enfrentar o passado e liderar os homens contra a escuridão. Já no filme, a reforja da espada é adiada lá para o retorno do rei, preservando o arco de desenvolvimento do Aragorn como alguém que reluta em aceitar o seu papel até ser inevitável. Essa diferença afeta diretamente a trajetória do personagem no cinema, transformando o Aragorn de um herói decidido e ancestral para um homem em busca de confiança e identidade. Isso cria mais tensão emocional e permite que o público moderno se conecte com a jornada do personagem de forma mais pessoal. A travessia das Montanhas Sombrias, ou Caradhras, também difere em nuances muito importantes. No livro, a montanha em si parece resistir à passagem da sociedade, como se tivesse vontade própria. A nevasca, os sons e o desconforto dos personagens são quase místicos, dando a impressão de que as forças da natureza estão alinhadas com o mal. Já no filme, essa resistência natural é reinterpretada como uma sabotagem direta do Saruman, que conjura a tempestade direto da sua torre, ampliando a sua presença como um antagonista ativo. Essa mudança enfatiza a luta direta entre o bem e o mal e reforça o Saruman como um vilão influente desde os primeiros atos. Essa escolha do filme simplifica o conceito de forças adversas e ajuda o espectador a entender visualmente quem está causando cada obstáculo. Uma necessidade narrativa quando o tempo para desenvolver camadas de ambiguidade é limitado. Ao entrar nas Minas de Moria, tanto no livro quanto no filme, a tensão cresce. Mas enquanto o filme transforma Moria em um cenário de horror e ação ininterrupta, o livro dedica mais tempo aos detalhes arqueológicos, inscrições na parede e a atmosfera silenciosa dos salões vazios. O Tolkien descreve Moria com uma reverência histórica, como um túmulo de uma civilização perdida, enquanto o filme aproveita a escuridão e suspense para construir um clima mais próximo do terror. A luta contra o Troll das Cavernas é um exemplo disso. No livro ele é uma criatura sombria, pouco descrita e a batalha é mais rápida. Já no filme a cena se transforma em um espetáculo de tensão e efeitos visuais, criando um momento épico que prende a atenção do público. É mais uma escolha que coloca o foco na ação imediata ao invés da construção de uma atmosfera de mistério. Quando o grupo encontra o túmulo do Balin nas Minas de Moria, o impacto emocional é tratado de formas distintas. No livro o momento é carregado de tristeza e reflexão. O Gandalf lê lentamente os registros deixados pelos anões, revelando o destino trágico dos antigos habitantes, enquanto os outros membros observam em silêncio respeitoso. A cena é lenta, solene e profundamente simbólica. No filme, embora a cena mantenha o peso da revelação, ela rapidamente evolui para ação com uma chegada dos goblins e do troll. Essa transição é necessária no cinema para manter o ritmo, mas também diminui a duração da tristeza contemplativa presente no livro. O foco muda da perda histórica para sobrevivência imediata, e a cena se transforma em um arco de tensão crescente e espetáculo visual, alinhado com a proposta de manter o público sempre em alerta. A cena da Ponte de Khazad-dûm marca um dos momentos mais icônicos tanto no livro quanto no filme. A diferença está na forma como o confronto com Balrog é construído. No livro, a criatura é misteriosa, mencionada mais como uma presença infernal do que como um monstro com detalhes visuais. O Tolkien utiliza descrições vagas e palavras carregadas de simbologia, como sombra e chama, o que dá ao Balrog uma aura quase mitológica. No filme, a criatura é totalmente visualizada, gigantesca, flamejante, com chifres e asas. Essa representação concreta cria uma cena espetacular, reforçada por uma trilha sonora intensa e efeitos visuais impressionantes. O sacrifício do Gandalf é igualmente comovente nas duas versões, mas no filme, a famosa frase "você não vai passar", dita com fúria e poder, transforma o momento num ícone cultural. A mudança fortalece o impacto imediato, ideal para o formato audiovisual, ainda que sacrifique parte da ambiguidade e o misticismo da versão escrita. Após a queda do Gandalf, a dor da sociedade é abordada com diferentes tonalidades. No livro, o luto é longo e introspectivo. O Frodo sente o peso do silêncio e cada personagem reage de forma distinta. O Aragorn assume a liderança com pesar, o Boromir questiona o sentido da missão, o Sam permanece leal, mais abalado, e já no filme o luto é mais direto, pontuado por cenas de choro, frases emocionais e a trilha sonora melancólica. A adaptação faz isso para manter o ritmo da narrativa, enquanto ainda transmite o impacto da perda. A duração do luto é reduzida para evitar a estagnação da trama, mas o simbolismo permanece. A queda do Gandalf marca uma transição clara, onde os personagens, antes guiados por uma figura de sabedoria, agora precisam amadurecer por conta própria. É uma virada dramática que alimenta o arco de crescimento de cada membro da sociedade. Chegando na floresta de Lothlórien, as diferenças se tornam novamente
claramente evidentes. No livro a descrição é poética, quase onírica. O Tolkien mergulha o leitor numa atmosfera de encanto, onde o tempo parece parar e os personagens experimentam uma paz que contrasta profundamente com os horrores enfrentados. A Galadriel é retratada como uma figura etérea, poderosa, com domínio mental e espiritual que intimida até os mais fortes. No filme, embora Lothlórien mantenha o seu aspecto mágico, a sequência é mais compacta. A Galadriel ainda exala um poder e misticismo, mas a sua caracterização é ajustada para o público moderno, menos distante e mais direta. O uso do espelho da Galadriel, por exemplo, é aproveitado no filme para reforçar visões do futuro, com imagens chocantes que não estão no livro, como o domínio do Sauron sobre a Terra-média. Isso cria um senso de urgência visual que dialoga com o medo do Frodo e os desafios que virão, mantendo o público imerso na narrativa. A tentação do Anel sobre a Galadriel é outra cena que revela as diferentes abordagens entre os formatos. No livro, essa tentação é contida e silenciosa. A Galadriel fala calmamente sobre o que se tornaria se aceitasse o Anel, refletindo sobre poder, corrupção e renúncia. A sua recusa é digna, quase sussurrada, representando uma vitória moral. No filme, a cena é mais explosiva, né? A Galadriel se transforma brevemente em uma figura quase demoníaca, com luzes intensas e a voz amplificada. Essa escolha visualiza o poder catastrófico que ela representa e traduz para o cinema a gravidade da decisão, algo que no texto funciona através da linguagem, mas que no audiovisual exige forma, cor e som. O resultado é uma cena memorável, embora mais teatral, que comunica com o espectador o perigo que o Anel representa, até mesmo para os seres mais sábios e puros da Terra-média. À medida que a sociedade segue viagem pelo grande rio Anduin, o contraste entre o livro e filme continua. O Tolkien descreve essa travessia com mais detalhes geográficos, nome de rios, referências históricas e a sensação constante de que algo sombrio os observa. O avanço é lento, tenso e serve como construção para o fim do primeiro livro. Já no filme, o ritmo se acelera, com cortes mais dinâmicos, trilha crescente e uma ameaça que se aproxima visivelmente. As estátuas dos Argonauts, por exemplo, ganham um destaque visual impressionante no filme. Essa cena, embora breve, simboliza a grandiosidade do mundo antigo e o legado dos reis, além de representar a aceitação do Aragorn do seu destino. No livro, essa cena é mais contemplativa, com Frodo impressionado pela imponência dos Guardiões de Pedra. No filme, ela é transformada em um momento icônico, reforçando visualmente a importância da linguagem e da luta que se aproxima. Finalmente, a dissolução da sociedade apresenta alterações significativas. No livro, a decisão do Frodo de seguir sozinho é silenciosa e quase espiritual. Ele se afasta para pensar e, sem alarde, ele decide que deve continuar a missão sem colocar os outros em perigo. A ação do Sam ao segui-lo é narrada com carinho como uma prova de amor e lealdade incondicional. Já no filme, a cena é mais dramática, com Boromir tentando tomar o anel à força do Frodo, o Frodo fugindo em desespero e o Sam se afogando para alcançá-lo. A intensidade é amplificada para encerrar o filme com força emocional. A batalha final contra os orcs também é expandida, com a morte heróica do Boromir sendo dramatizada com honra e sacrifício. Essa escolha cria um clímax poderoso que encerra o filme com uma mistura de dor, coragem e esperança, preparando o terreno para os conflitos que ainda estão por vir. A morte do Boromir é um dos momentos mais emocionantes do filme, mas também é uma cena significativamente expandida em relação ao livro. Na obra do Tolkien, o Boromir é atingido por muitas flechas, tentando proteger o Merry e o Pippin, e embora sua morte seja nobre, ela ocorre fora do foco principal da narrativa. Já no filme, essa cena é transformada em um poderoso momento de redenção. O Sean Bean entrega uma atuação memorável, onde o Boromir, mesmo ferido mortalmente, continua lutando até o fim, recusando-se a cair enquanto houver um inimigo para enfrentar. A trilha sonora do Howard Shore intensifica o drama e o último diálogo entre o Boromir e o Aragorn adiciona uma carga emocional profunda. Ele reconhece o Aragorn como seu rei, algo que não acontece explicitamente no livro, mas reforça o arco dos ambos personagens e serve como um ponto de virada na aceitação do Aragorn do seu destino. Essa modificação honra o espírito do texto original, mas o eleva com recursos que só o cinema pode oferecer. Após a morte do Boromir, o livro e o filme seguem caminhos semelhantes, mas com nuances distintas. No livro, o Aragorn lamenta a perda e lidera uma cerimônia simples, colocando Boromir num barco e o deixando seguir rio abaixo como um último gesto de respeito. O tom é contemplativo e quase religioso, com ênfase no simbolismo da água como passagem para o além. No filme, essa cena é mantida com fidelidade, mas ganha elementos visuais e sonoros que a tornam ainda mais comovente. A imagem do corpo do Boromir flutuando, com as armas empunhadas e a música fúnebre que acompanha a cena, provocam um forte impacto emocional. A atuação contida do Viggo Mortensen mostra um Aragorn se despedindo não apenas de um companheiro, mas também de um espelho de suas próprias inseguranças sobre liderança e legado. Essa sequência funciona como uma pausa emocional antes da nova fase da jornada. O grupo está agora dividido. O foco muda de uma sociedade unida para
múltiplas missões simultâneas. Em paralelo, o Frodo e o Sam atravessam o rio para seguir sozinhos até Mordor. No livro, essa separação ocorre de forma calma e planejada. O Frodo sabe que precisa ir sozinho, mas o Sam, sempre leal, o encontra antes que ele parta e insiste em acompanhá-lo. A cena é tocante e o vínculo entre esses dois é fortalecido de forma sutil com palavras de amizade e devoção. No filme, essa cena é bem amplificada emocionalmente. O Sam corre atrás do Frodo, entra na água mesmo sem saber nadar e quase se afoga. O Frodo o salva e os dois têm um breve diálogo sobre amizade e lealdade. O tom é mais intenso, mais direto e visualmente dramático. A água funciona aqui não só como um obstáculo físico, mas como símbolo da decisão do Sam de atravessar qualquer limite pra estar do lado do seu amigo. A escolha do Peter Jackson em dar peso pra essa cena reforça a importância do relacionamento entre os dois como um dos pilares centrais da narrativa, algo que o Tolkien constrói ao longo de toda a obra com profundidade. A decisão do Merry e do Pippin de distrair os orcs para permitir a fuga do Frodo também é mais proeminente no filme. No livro, os hobbits são capturados em meio à confusão do ataque dos Uruk-hais, sem grande destaque estratégico. Já na adaptação cinematográfica, os dois chamam a atenção dos inimigos, criando uma oportunidade para o Frodo escapar. Essa mudança transforma esses dois personagens, frequentemente vistos como cômicos, em figuras de coragem e sacrifício. Essa escolha fortalece os arcos individuais e os prepara para os eventos do próximo filme. Além disso, Boromir morre defendendo eles, o que aumenta o impacto das suas ações e amarra a narrativa de forma mais coesa. A trilogia de filmes constantemente toma decisões que ampliam a importância dos personagens secundários, dando para eles mais complexidade. Nesse caso, a mudança foi bem-vinda e fiel ao espírito heróico que o Tolkien cultivava, mesmo nos menores dos seus heróis. E encerrando a sociedade, o livro do Tolkien finaliza com um sentimento de transição, não com um clímax. A sociedade está dissolvida, mas o foco está no início da jornada do Frodo e do Sam rumo ao coração do mal. É um fim silencioso, com um tom melancólico e contemplativo. O filme escolhe encerrar com uma sequência de montagem emocional. O Frodo e o Sam caminhando, olhando para o leste, enquanto o Aragorn, Legolas e o Gimli partem em busca do Merry e do Pippin. A trilha sonora do Howard Shore costura todas essas despedidas com uma sensação de esperança e determinação. É uma adaptação cinematográfica clara. Encerrar o primeiro filme da trilogia com uma mensagem de continuidade e força, mantendo a expectativa elevada para a próxima parte. Ainda que o filme adicione alguns elementos e dramatize outros, ele permanece fiel ao espírito do livro, o da jornada inacabada, do sacrifício necessário e do fardo que ainda está longe de ser cumprido. Assim, com fidelidade, criatividade e reverência, o Peter Jackson encerra o primeiro capítulo de uma das adaptações mais ambiciosas da história do cinema. E aí, conta nos comentários desse vídeo aqui o que você achou da adaptação do Peter Jackson, principalmente você que já leu o livro. Se você curtiu esse vídeo aqui, não esquece de deixar o seu comentário para eu saber o que você achou e o seu like também. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, por favor, e se inscreve no canal, que você ajuda demais esse canal aqui a crescer. Se você quiser o próximo vídeo falando do segundo filme com detalhes das diferenças entre o livro e o filme, também deixa aqui nos comentários, que eu já tô começando a produção dele. Então, se você quer mesmo esse vídeo, comenta aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!